O Shokutomoi, ou padrão reto do Mangekyo Sharingan, é um conceito que Madara mencionou brevemente lá durante o arco da Quarta Grande Guerra Ninja, quando ele estava conversando com o Sasuke. Conversando entre aspas, né, porque os dois estavam basicamente batalhando. Porém, ele olha pro Sasuke e diz que consegue sentir que o seu Mangekyo Sharingan é um Shokutomoi assim como o dele, e por causa disso, ele acha que seria uma ótima ideia pegar os olhos do Sasuke enquanto ele ainda não tinha o seu Rinnegan de volta. Mas por que ele disse isso? Qual é a diferença entre o Shokutomoi e outro tipo de Tomoi do Mangekyo? Isso, de alguma forma, torna o olho do usuário mais poderoso? E por que o Madara mencionaria isso durante a luta contra o Sasuke? Será que era algo relevante para se pensar enquanto eles batalhavam? Bom, a gente vai descobrir isso no vídeo de hoje enquanto a gente explica essas coisas e também o que exatamente é um Mangekyo Sharingan com Shokutomoi. Então calma, que para começar tudo isso a gente tem que voltar lá pro início e entender como funciona o Sharingan. O Sharingan base evolui de um Tomoi para dois Tomois e consecutivamente vai para três Tomoi. E para despertar e até mesmo evoluir o seu Sharingan, o usuário tem que passar por um processo de angústia mental e também emocional, que geralmente é relacionado à perca de alguém ou alguma coisa que leva o Uchiha a liberar um tipo especial de chakra. Esse chakra se manifesta no olho e o Uchiha desperta com um Tomoi. Logo, eu acho que todos concordam comigo que quanto mais Tomois um Sharingan tem, mais poderoso ele vai ser. Só que o importante é que o Sharingan base tem Tomois individuais que não são conectados uns com os outros. Só que agora, quando um Uchiha realmente presencia um evento extremamente traumático, que envolva a perda de alguém, como por exemplo seu melhor amigo, ou até mesmo alguém importante da sua família, o Uchiha vai despertar o Mangekyo Sharingan. E com certeza o despertar do Mangekyo Sharingan é uma cena muito icônica no universo de Naruto, porque a gente consegue ver os três Tomois do Sharingan base girando e se unindo, ganhando uma forma única. E mesmo que cada Mangekyo Sharingan tenha uma forma única, existem dois tipos de formas que os três Tomoi do Sharingan podem tomar. O Tomoi em espiral, que obviamente tem a forma de uma espiral, e o Shokutomoi, que é basicamente um padrão reto, exatamente aquele que o Madara mencionou quando ele estava lutando contra o Sasuke no arco da guerra. Itachi, Obito e também Shisui são três exemplos muito bons de personagens que tinham padrões em espiral, enquanto o Madara e o Sasuke possuíam padrões retos. E é muito fácil de identificar, basicamente se você pegar uma linha e desenhar ela da saliência do Mangekyo até o centro, seguindo, é claro, a forma do padrão, se as linhas forem retas, você vai ter um padrão reto, e se elas forem curvas, você vai ter um padrão em espiral. Mas ok, qual é a diferença entre esses dois padrões e por que o Madara estava tão ansioso para pegar os olhos do Sasuke? Quando o Madara mencionou que o Sasuke tinha um Shokutomoi, ele estava sem olhos porque ele tinha acabado de ser revivido pelo Hine Tensei. Então, o seu Rinnegan artificial criado pelo Kabuto foi completamente destruído. Só que mesmo assim, ele conseguiu sentir o padrão dos olhos do Sasuke. É extremamente bizarro porque o Madara, mesmo sem olhos, sentiu esse padrão e também lutou contra as bestas com cauda. Mas tudo bem, fora isso, ele tinha o modo sábio do Hashirama, que com certeza ajudou ele ali na parte sensorial para descobrir qual era o padrão do Sasuke. Só que pensa comigo, o Madara literalmente sentiu o tipo de olho que o Sasuke tinha só desviando dos seus ataques. E isso, é claro, em poucos segundos, ele nem precisou de tanto tempo para raciocinar. Com certeza é um feito muito insano, o que me faz pensar que o Madara já havia sentido um Shokutomoi antes. E essa é uma das questões. O Mangekyo Sharingan do Madara, antes mesmo dele obter o Mangekyo Sharingan Eterno, não era um padrão reto. Na verdade, era um padrão muito distinto que não se conectava com o meio do olho, mas você pode ver claramente que não era reto. No entanto, o Mangekyo Sharingan do irmão de Madara, Izuno Uchiha, aí sim era um Shokutomoi. E eu já vi muitas pessoinhas por aí falando que os únicos que despertaram o Mangekyo Sharingan com o Shokutomoi foram o Sasuke e o Madara, quando na realidade o Izuno Uchiha foi o primeiro a apresentar esse conceito na obra. Tudo bem que antes o Kishimoto não explicou, mas enfim, o Izuna foi o primeiro. Mas uma coisa muito da hora é que lembra que o Madara pegou os olhos do seu irmão para despertar o Mangekyo Sharingan Eterno? Então, no momento que ele fez isso e transplantou os olhos, o seu Mangekyo Sharingan Eterno virou um Shokutomoi. Ou seja, é como se o padrão reto tivesse sobreposto o padrão antigo do olho do Madara. Já o Sasuke, por outro lado, tinha um Shokutomoi desde que despertou seu Mangekyo Sharingan pela primeira vez. E não, eu não tô mentindo, é só você analisar muito bem e colocar as linhas que eu falei pra vocês tracejarem no olho. É claramente um padrão reto. E mesmo que o Itachi tivesse um Mangekyo Sharingan em espiral, os olhos do Sasuke continuaram Shokutomoi mesmo depois do Sasuke pegar os olhos do seu irmão. Ou seja, o Madara tinha um padrão em espiral totalmente diferenciado e pegou o Shokutomoi do seu irmão. Quem prevaleceu?
o Shokutomoi. O Sasuke tinha um Shokutomoi e implantou os olhos do Itachi, que era um padrão em espiral, e quem prevaleceu? O Shokutomoi novamente. E até mesmo aqueles padrões adicionais que o Sasuke ganhou no centro dos olhos, que se assemelhavam ao padrão do Itachi, também ficaram retos. E o meu grande questionamento é por que esses padrões de Shokutomoi sempre prevaleciam mesmo o olho anterior transplantado não sendo. Primeiro a gente precisa dar uma olhada nos dois personagens que a gente sabe que tinham um Shokutomoi sem o Mangekyo Sharingan Eterno. Esses personagens são o Sasuke e também o Izuna. E diga-se de passagem, eles se parecem muito. Obviamente, isso não é coincidência. O Kishimoto deixou isso muito claro, pois o próprio Hashirama percebeu essa semelhança entre o Sasuke e o irmão do Madara. O Hashirama até mesmo achava que o Madara poderia ser convencido de dar um passo pra trás e desistir dos seus planos por causa dessa semelhança. Eu não sei se você lembra, mas o Hashirama chegou a apontar pro Sasuke e falar que o Madara deu uma segunda chance pra ele, justamente porque ele e o seu irmão eram muito parecidos. Mas, o Madara tava sem olhos, então como ele poderia concordar com isso? É claro que a gente pode presumir que é por causa do Shokutomoi. Como o Madara não podia ver o Sasuke porque ele não tinha os olhos, ele só poderia senti-lo. Então talvez a assinatura de chakra do Sasuke fosse um pouco semelhante com a do Izuna, assim como seu Sharingan, porque os dois tinham o mesmo padrão. E curiosamente, essa foi a primeira vez que o Madara e o Sasuke de fato acabaram interagindo. O Madara ainda não tinha visto o rosto do Sasuke, que se parece muito com o do Izuna, mas ele podia sentir o padrão de Tomoi dele. E esse é um aspecto muito importante para se introduzir quando o Madara interage com o Sasuke, porque o Izuna é uma parte importante da história. E o Sasuke, obviamente, foi feito para se espelhar nele de certa forma. Não tem como você negar. Se você colocar a foto dos dois uma do lado da outra, é talvez um pouco difícil de reconhecer quem é quem. Depois de um tempo, não se fala mais de Shokutomoi na guerra, mas ele volta um pouco mais pra frente, sendo mais específico, um pouco antes do término da guerra. Quando o Madara se torna o Jinchuriki do 10 Caudas e ele tá lutando contra o Sasuke com seu Rinnegan e o Naruto com seu modo sábio dos 6 caminhos, todos eles estão basicamente tentando entender os poderes uns dos outros, e o Madara não tem certeza do que o Rinnegan do Sasuke pode fazer. E nesse momento, quando ele tá lutando contra o Sasuke tá teleportando o Madara pra tudo quanto é lado com seu Rinnegan, ele menciona novamente o Shokutomoi. E ele até tenta roubar o Rinnegan do Sasuke, mas não dá muito certo. Além disso, existe outra afirmação que o Madara faz, que é basicamente dizer que o Sasuke é extremamente talentoso e tem o Shokutomoi. Ou seja, foram 3 momentos distintos que o Madara ressalta esse padrão de olho. Com certeza não é algo que foi simplesmente jogado na história. O Madara chega até mesmo a citar que talvez o vínculo dele e o do Sasuke tenha algo maior do que apenas sangue. E isso é basicamente o Madara deduzindo que o Sasuke e ele mesmo são reencarnações do Indra, e é por isso que eles talvez teriam o mesmo padrão de olhos. Mas, de qualquer forma, o Madara provavelmente tá com uma ideia errada aqui, porque sim, ele despertou o padrão Shokutomoi. No entanto, ele só fez isso depois de pegar os olhos do Izuna, e mesmo que ele provavelmente saiba que os olhos do Sasuke também são o Mangekyo Sharingan Eterno, ele pensa que o Sasuke despertou aquele padrão depois de pegar os olhos do Itachi. Mas a situação do Sasuke, como eu disse antes, foi totalmente o oposto. Ele recebeu um padrão espiral do Itachi e prevaleceu com o seu Shokutomoi original. E beleza, o Sasuke e o Madara realmente são reencarnações de Indra, e eles são muito parecidos em diversos aspectos. No entanto, eles também têm diferenças, e bota diferenças nisso, porque cada um deles vão seguir caminhos extremamente diferentes no final da história. Logo, eu posso trazer pra gente a próxima pergunta. Será que o Shokutomoi é realmente mais poderoso que um padrão espiral? Porque assim, aparentemente o Madara pensa que é. Por que ele traria isso à tona com tanta frequência? Afinal de contas, ele nunca elogiou o Mangekyo Sharingan do Obito, por exemplo. Mesmo que o Kamui seja uma habilidade excepcionalmente quebrada, ele nunca fez isso. Mas quando ele enfrentou o Sasuke apenas por 5 segundos, ele instantaneamente elogiou e se interessou pelo padrão. Além disso, depois que o Sasuke acabou realizando seus movimentos, o Madara também elogiou eles, dando a entender que toda aquela destreza em luta que o Sasuke tinha só existia por causa do padrão reto do seu Mangekyo Sharingan. Só que isso me faz pensar como que ele pode deduzir isso, por exemplo, sendo que ele nunca viu o Mangekyo do Shisui ou do Itachi. Os dois também eram exímios em luta corpo a corpo. Como ele saberia que o Shokutomoi dá movimentos melhores ao seu usuário? Bom, isso acontece porque o irmão dele tinha um Shokutomoi. E eu imagino que o Madara com certeza tenha treinado com Izuna incontáveis vezes durante a sua vida.
especialmente depois que os dois conseguiram adquirir o seu Mangekyo Sharingan. Eles muito provavelmente testaram como o Mangekyo se comportava, não necessariamente suas habilidades, tá? Mas sim como ele se comportava em determinados estilos de luta. Muito provável que o Madara tenha notado os movimentos do Izuna se tornando muito mais eficientes, prevendo os próprios movimentos dele com muita precisão. E quando o Madara pegou os olhos do Izuna e despertou seu Shoko Tomoe, ele com certeza percebeu essa diferença, porque aqueles olhos permitiram que o Madara se tornasse muito mais fluido em batalha. Essa seria a melhor maneira de alguém notar que o Shoko Tomoe te dá movimentos melhores. E faz total sentido se você for analisar todo o roteiro de Naruto, porque definitivamente o Madara e o Sasuke realmente são dois personagens que têm uma maestria mais elegante quando estão lutando com seu Mangekyo Sharingan. E o fato do Shoko Tomoe sempre prevalecer depois que um personagem adquire o Mangekyo Sharingan Eterno indica claramente que esse olho é superior. Ele prevaleceu no Madara, mesmo que ele estivesse recebendo o Shoko Tomoe do seu irmão, e prevaleceu no Sasuke, mesmo que ele estivesse recebendo um padrão em espiral do Itachi. Então sim, a gente pode dizer que esse olho é mais poderoso porque ele aumenta o nível de técnicas de luta do usuário, permitindo que o ninja tenha melhores precisões de movimento ao lutar. E não seria nenhum exagero pensar que o Shoko Tomoe também seria um tipo de Mangekyo mais poderoso na forma geral, criando jutsus mais poderosos e tudo mais. E eu já vi algumas pessoas falando que o Madara e o Sasuke têm esse padrão de Shoko Tomoe porque eles também foram os únicos dois a despertar o Rinnegan na obra. E também poderia ser isso porque eles são reencarnações de Indra, mas o próprio Indra não tinha um Shoko Tomoe. O padrão original do Mangekyo Sharingan do Indra parece muito mais com o Rinnegan, uma espiral, do que com um padrão reto. A gente também sabe que o Indra nunca teve um Mangekyo Sharingan eterno, porque não tinha mais ninguém com Sharingan pra ele roubar os olhos. Então, talvez por ele estar tão próximo do Sábio dos Seis Caminhos na árvore genealógica, ele poderia ter um tipo especial de Sharingan que nunca perdia sua luz, mesmo não tendo outro olho pra se tornar eterno. E curiosamente, existe outra habilidade que só o Madara e o Sasuke conseguem utilizar com seus Mangekyous. E é sério, ninguém mais na obra de Naruto consegue fazer isso, que é basicamente o Susanoo com aquela armadura majestosa em volta da Kurama. Talvez essa habilidade só possa ser ativada por alguém que tem o padrão reto. Porque assim, ter o Susanoo em volta do Nove Caudas e moldar ele em volta da Biju com certeza exige uma destreza ocular enorme, porque o Susanoo não parece lá a coisa mais maleável do mundo, especialmente quando ele tá com aquela armadura revestindo a Nove Caudas. Afinal, ele não é pra ser literalmente uma armadura indestrutível, então como ele seria tão fácil de manusear? Talvez isso exigisse muito poder e muito poder vindo de um Shoko Tomoe. É um pouco triste que a gente nunca tenha visto o Izuna, por exemplo, lutando de verdade com seus olhos, porque a gente realmente poderia ter tirado alguma conclusão disso, né? Realmente sentar e cravar. Ok, o Shoko Tomoe é mais poderoso? Enfim, são muitos questionamentos em aberto que o Kishimoto tá aí, e resta a gente aguardar ele explicar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e também se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo daqui. Sinta-se à vontade para se tornar um membro, porque isso vai ajudar bastante na evolução do canal, e eu espero vocês no meu próximo vídeo de Naruto.